Oi, irmãs, a paz do Senhor, mulheres visionárias. Olha, eu quero deixar uma palavra para o coração de vocês, porque eu sei que hoje aí o assunto vai ser muito bom e eu sei também que esse trabalho vai ser de muito benefício para a vida de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, abençoe a missionária Rita aí com a sua equipe e essas mulheres que têm feito um trabalho lindo. Olha só, eu sei que vocês estão aí em um evento entre amigas e comemorando o Dia da Mulher, um dia conquistado com muita luta, né? Com muito suor, com muito sacrifício. E eu quero deixar uma palavra baseado no tema que vocês escolheram mesmo, que você é além de cama, mesa e banho. Você, mulher, não é só cama, mesa e banho. Em rápidas palavras, eu quero deixar aqui uma meditação para a vida de vocês. E eu quero começar falando sobre 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 4, que diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Quando a Bíblia fala, quando esse tema, fala de que você não é só cama, vamos por parte, não é só cama, mas é muito importante essa parte da mulher como esposa, quem é casada, né? Como esposa. A mulher, o seu lado sensual, a mulher, o seu lado na área sexual com o seu esposo. E aqui a palavra de Deus, ela nos orienta que quando uma mulher, ela se casa, ela se torna uma só com o seu esposo. Na verdade, a Bíblia diz que quando os dois se casam, um homem e uma mulher se casam, eles se unem e viram uma só pessoa. E aí Jesus diz que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher. É um mistério muito grande da parte de Deus quando o homem e a mulher eles se casam. É por isso que o divórcio, ele não só destrói a família, mas ele destrói em si as emoções, porque uma pessoa, quando ela se torna uma e depois ela é rasgada, porque quando acontece o divórcio, na verdade, essa união é rasgada. Então, ali é rasgada as emoções daquela pessoa, é rasgada ali, aquelas emoções passam para o físico, que são as doenças psicossomáticas, em que as pessoas, algumas pessoas não conseguem se livrar de alguns traumas. Existem pessoas que carregam traumas pro resto da vida, né? Se aí tiver alguma mulher que é divorciada, ou que está separada, ou é mãe solteira, é muito difícil lidar com esse tipo de situação. Por isso que nós temos um Deus poderoso que nos trata e que nos sara, né? Então, como nós estamos falando que você, mulher visionária, não é só cama, mesa e banho, é muito importante dizer que se você é solteira, a Bíblia diz que se você é solteira, você vai cuidar das coisas do Senhor, como para agradar o Senhor. Mas a Bíblia vai dizer aqui no mesmo capítulo de número 7 de 1 Coríntios, que se você é uma mulher casada, você vai cuidar do seu marido como para agradar ao mundo. Não o mundo, o sistema mundano, mas para agradar ao seu esposo. Da mesma forma também seria para eles. Mas como a gente está falando hoje com as mulheres, então somos nós que vamos ouvir, né? Enfim, então nós devemos sim nos preocupar com essa parte, né, da cama, do quarto, do aconchego, da vida sexual ativa. Nós costumamos dizer que fazer o sexo antes do casamento é pecado, mas não fazer depois de casados também se torna pecado. Por quê? Porque o apóstolo disse o seguinte, que se os dois se consentirem em ficar sem coabitar, sem ter relações sexuais, que seja por consentimento mútuo e não muito tempo, para que não sejais tentados, né? Para que o inimigo não vos tente. Então, essa parte da nossa vida, ela é tão importante quanto qualquer outra parte da nossa vida. Existem bênçãos espirituais que estão relacionadas à área sexual. Na maioria das vezes está, porque o homem é corpo, alma e espírito, né? A mulher também é corpo, alma e espírito. Então precisamos cuidar. E você, mulher, que porventura não tem se frustrado nessa área, não tem sido uma pessoa correspondida, saiba que Deus tem interesse em que você seja correspondida, que Deus tem interesse em que você seja feliz, porque o sexo não foi feito só para procriação, não foi feito só para que você tenha filhos,
mas foi feito para o seu prazer. Foi feito para que você venha ser uma mulher feliz sexualmente, realizada. Porque, como vocês sabem, né, a área sexual, ela não só alimenta, não é só o físico, mas é o emocional, é o espiritual. Toda vez que a mulher e o marido, eles coabitam, aí eles estão reforçando o seu pacto, estão renovando o seu pacto diante de Deus. Então você não é só cama. Nós vamos chegar lá, né, na interação, no finalzinho da mensagem. Eu quero ressaltar rapidinho aqui para vocês, ainda falando de cama, que a Esther, a rainha Esther, antes dela ser feita a rainha Esther, ela passou por todo um processo para chegar até a cama do rei Assuero. E, naquela época, aquelas moças, elas eram instruídas de como seduzir o rei. E a Bíblia não dá detalhes, porque a Bíblia, a Bíblia é detalhista em algumas coisas, mas em outras coisas ela oculta em algumas coisas. Porém, os livros da história da época vai dizer que ela foi instruída a ter uma relação sexual com aquele rei. E ele, claro que foi a mão de Deus que estava sobre a vida dela, e ele se agradou dela. Vamos lá. Então é muito importante essa área. Mas quem sabe um dia eu vou aí, pessoalmente, para a gente fazer uma palestra só para falar dessas áreas que são tão essenciais, mas que assim fica tão restrito, né? Mas vamos ficar combinado. Eu ainda vou tirar um dia para ir aí só para a gente fazer uma palestra com vocês, para a gente falar sobre esse assunto. A outra parte é que você não é só cama e também você não é só mesa, né? Mesa fala de alimento, fala de comunhão, fala de unidade, fala de comportamento em família. A mesa, ela é posta exatamente na hora da comida, na hora do café, enfim. E eu quero aqui, claro que não vai dar para falar sobre tudo, né, gente, como eu falei, mas vamos pegar essa palestra aqui, nós vamos fazer ela pessoalmente, com fé em Deus, em nome de Jesus. Mas vamos pegar aqui algo aqui muito importante. Eu tenho observado, eu tenho visto que muitas mulheres, elas não têm prazer em servir à mesa da sua família. Eu tenho visto muitas mulheres que não têm prazer em servir um almoço para sua família, um café para sua família, uma janta para sua família. Então, Deus quer restaurar também esse lado seu, porque a Bíblia diz que Deus pega mulheres estéreis e faz dela alegre mãe de filho. Eu sempre costumo dizer aqui na sede que eu sou muito feliz por ser mãe. Eu amo ser mãe. E isso foi Deus que restaurou em mim. Porque às vezes as tribulações, às vezes as situações adversas, a escassez de muitas coisas, rouba a alegria das mulheres de ser mãe, rouba a alegria das mulheres de ser esposa. Às vezes o marido não corresponde muito bem, às vezes ele não trata ela muito bem, e isso faz com que ela fique uma pessoa amarga, ela não consiga expor a alegria dela. Mas saiba que você, mulher, quando você está cozinhando para sua família, quando você está cuidando da sua casa, quando você está fazendo aquilo que para o suprimento da sua família, você está fazendo a obra de Deus. Porque a maior obra de Deus que Deus faz é na nossa casa, é na nossa família. Não é louvável fazermos a obra de Deus fora da nossa casa e na nossa casa não temos o prazer de servir também aos nossos parentes, aos nossos filhos, ao nosso marido, principalmente ao nosso marido e aos nossos filhos, que são aqueles que nós estamos aqui deixando um legado. Os nossos filhos vão reproduzir aquilo que eles viram, ouviram e viram a gente fazer durante a nossa vida. Você sabia que até as nossas receitas, você que é mulher, você reproduz muita receita da sua mãe? Porque do jeito que a sua mãe fazia, você faz. Muitas coisas você faz do jeito que a sua mãe fazia. Algumas coisas você modificou, mas algumas coisas você realmente faz como a sua mãe fazia. Então vamos ter alegria em servir à mesa da nossa casa, né? Como eu falei, vai ficar muito restrito, mas eu senti vontade de enfatizar esse ponto. Tem alegria em servir a seu filho, a sua filha, seu marido. Tem alegria em cozinhar. Tem alegria. Eu sempre costumo dizer assim, às vezes quando a pia está muito cheia de louça, né? Eu falo, meu Deus, a pia é cheia de louça. Mas daqui a pouco eu falo, não, obrigado, Senhor. Porque tem a louça, sabe por que tem a louça? Porque tinha comida pra gente comer, né? Então, glória a Deus pela louça. Porque a louça é porque tinha comida pra gente comer, né? Que adianta estar tudo limpo, guardado, porque não tem comida para comer. Vamos pensar, né? E a outra parte é banho. Então, a limpeza é algo muito profundo. E eu quero ler os versículos com vocês aqui. Deuteronômio 23,
12 e 13. É um versículo muito... chega a ser até meio assim... engraçado, né? Vamos lá. Deuteronômio 23, 12 e 13. Ai, Jesus, deixa eu achar aqui rápido. 23, 12 e 13. E os minutos tá passando. 12 e 13. Olha só. Também terás um lugar fora do arraial, disse Deus, para onde sairás. Entre tuas armas terás uma pá. Entre tuas armas terá uma pá. Quando estiveres assentado fora, com ela cavarás e virando-se cobrirás teu excremento. Enfim, grave esse versículo, Deuteronômio 23, versículo 12 e 13. Aqui, Deus está me ensinando o povo de Israel lá no deserto como ser limpo no meio do deserto. Eles, literalmente, Deus estava falando assim, ó, quando vocês forem fazer o número 2, não deixa céu aberto. Deus está falando desse jeito para eles. Leve uma pá, tenha uma pá no meio das suas ferramentas. Cave e cubra e deixe o ambiente limpo. Deus é o Deus da limpeza. Eu quero ler mais um versículo falando sobre limpeza, que está em Levítico, capítulo 14, versículo de número 8. É claro, né, que tem muitos outros versículos que falam sobre higiene, sobre limpeza, mas como o tempo é escasso aqui, é pouquinho, nós vamos ler só alguns versículos. Eu sou apaixonada pela Bíblia, porque a Bíblia ela tem tudo que a gente precisa. Levíticos 14. Acompanha você também com a sua Bíblia, 14:8. Diz assim: aquele que tem de purificar-se, lavará suas vestes, rapará todo o seu pelo e se lavará com água. Assim será limpo, depois entrará no arraial, porém ficará por 7 dias fora da sua tenda. Deus, como é um Deus limpo e um Deus ordeiro, Ele dá instruções para os seus sacerdotes, para aqueles que serviam a Ele, diante dele, para tomar banho, raspar o pelo do corpo, lavar as suas vestes. Vocês sabem que no deserto a água era muito escassa, quanto mais para tomar banho, mas mesmo assim, o Senhor, Ele falava. E lá em Tito, capítulo 2, versículo de número 5, que o apóstolo Paulo vai mandar Tito ensinar, falar para as mais velhas, ensinar as mais novas a ser boas donas de casa. Mulheres visionárias, ainda que você tenha uma profissão maravilhosa, ainda que você seja uma pessoa muito ocupada, mas de uma coisa Deus não abre mão, é que eu sejamos boas donas de casa. E sempre vai haver um tempinho, quando nós colocarmos o coração em servirmos a nossa família de verdade, nós vamos querer deixar tudo limpinho, tudo bonitinho, para a glória de Deus. Ah, irmã, é muito difícil. Não é não. Nós somos mulheres visionárias, nós podemos nos organizar. E se você está desanimada, você sabia que a limpeza da sua casa também é uma área espiritual? Você pode ver que quando uma pessoa está em depressão, qual é a primeira coisa que acontece com ela? Ela perde a vontade de tomar banho, ela perde a vontade de se cuidar, de cuidar da casa, ela não tem força. Quantas foi as vezes que nós oramos por pessoas e por nós mesmos, de momentos que a gente não tem força para fazer as coisas. E quando a gente vai ver, aquilo ali são uma investida espiritual contra a nossa vida. Então toma cuidado, para que você não perca a vontade, para que você não perca a alegria de ser aquilo que Deus quer que você seja. E para fechar e finalizar, eu quero dizer que você não é só cama, mesa e banho. Você é além daquilo que as pessoas esperam de você. Você é além daquilo que foi determinado para você. Você pode ir além. Olha só, a vida de Ana. Aquela mulher, ela estava estéril, porque ali foi Deus que fechou a madre dela, porque o tempo determinado de Samuel nascer ainda não tinha chegado. Ela era amada pelo seu esposo, mas ela era provocada pela sua rival. Com certeza, as mulheres no Antigo Oriente, elas eram boas donas de casa. Elas ordenavam ali a alimentação, porque eles tinham escravos na época, tinham servos. Então, elas cozinhavam para aqueles servos e os montes. Abraão era um homem muito rico.
E quando os anjos chegou na casa de Abraão, por exemplo, que foi destruir Sodoma e Gomorra, ele mandou Sara depressa fazer comida para aqueles anjos. Ela amassou bolos rapidamente. Ela cozinhou ali aqueles animais para eles comerem. Então ela era ágil. As mulheres eram ágeis, mas elas sempre tinham tempo para buscar a Deus. Vocês podem ver que todo ano, a Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 1, que Eucana subia a Siló para sacrificar diante do Senhor. E ali ele sacrificava, ali ele dava a oferta ali para o sacerdote, depois para a sua família, e ele dava porções. Ele dava porções da Penina, dos seus filhos, das suas filhas, e ele dava a maior porção para Ana. Ana poderia ter se estagnado ali. Ana poderia ter falado, eu já sou boa dona de casa mesmo, já consigo fazer as coisas, eu consigo ser cama, mesa e banho, então tá bom. Mas não, Ana persistiu acima do seu sonho. Ana foi além do seu tempo. Ana confiou no Senhor. Ana foi buscar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que um dia a Penina irritou tanto ela, que ela chorava e não comia. E ali o Eucana, seu esposo, chegou para ela e disse, Ana, por que você está chorando tanto? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Que isso dá a entender de que a Penina tinha mais 10 filhos, porque ele tinha filhos e filhas. E ali, quando o Eucana falou aquela palavra para sua esposa, a Bíblia vai dizer que eles comeram e se levantaram. E quando foi de madrugada, eles oraram ao Senhor. E ali ela recebeu, na oração que ela estava orando, ela recebeu a vitória, porque o sacerdote ele a abençoou. Observe que eles levantaram de madrugada para buscar ao Senhor, para voltar para a sua terra. Ana, ela era uma mulher que ela tinha todas as suas funções como mulher, mas ela não se conformou em ser uma mulher simples. Ela quis ser a mulher que Deus queria que ela fosse. Ela desejou a bênção de Deus. Ela foi atrás, ela não se conformou. E ela foi e determinou e falou para Deus, Senhor, se tu me deres, eu te devolvo de volta. Eu faço um voto, eu mando ele para lá, para tua casa. E assim foi. Ela deu o seu primeiro filho, aquele que era a promessa, que ela queria tanto, ela devolveu para Deus. Deus, ele pode, sim, nos fazer superar. Eu não sei como é que você chegou aí nesse evento, eu não sei como é que está a sua vida aí nesse evento, mas eu te digo uma coisa, o Senhor quer fazer você superar a vida que você tem levado. Talvez você tenha sido irritado por alguém, talvez você não tenha recebido de Deus ainda a vitória que você quer, mas não deixe que aquela vitória que você ainda não recebeu venha tirar de você a alegria de desfrutar das que você já tem. Não deixe de desfrutar, não deixe de agradecer a Deus pelas bênçãos que você já tem, só porque você deseja uma bênção que ainda não chegou. Enquanto essa bênção que você deseja não chegou, agradeça pela que você tem, se alegre, rejubile no Senhor, alegra a tua alma, alegra o teu coração e deixa o Senhor agir na tua vida e deixa Deus ser glorificado na tua vida, porque na hora certa, o Senhor vai abrir a madre da bênção, o Senhor vai abrir a madre da promessa e ela vai vir, vai dar luz e você vai ser mais feliz do que você já é. Você não tem que ser feliz só quando a bênção que você tanto quer chegar. Você tem que ser feliz agora com Deus, porque Deus é a fonte da nossa felicidade. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Que Deus unge vocês aí poderosamente para que vocês saiam daí cheios da unção de Deus e venham impactar outras mulheres a ser visionárias e além do seu tempo, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.